Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora as pesquisas de hoje. Instituto Federal do Maranhão desenvolve óleo secante capaz de combater a onicomicose, um fungo muito comum que acomete as unhas. Pesquisa da Universidade Federal do Ceará mostra por que pessoas que foram diagnosticadas com Covid-19 são mais suscetíveis a desenvolver trombose. Instituto Federal Baiano cria dispositivo capaz de auxiliar agricultores em sua produção, evitando desperdícios e tornando suas ações mais eficientes. Estudantes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia desenvolveram um site que oferece à comunidade científica um banco de dados de moléculas que ajudarão pesquisadores a identificar doenças. Tudo isso você confere a partir de agora no Universiência. Quase um terço da população mundial já foi acometida por aquela micose nas unhas, a onicomicose. Pesquisadores do Instituto Federal do Maranhão descobriram que elementos naturais podem trazer soluções para este problema e criaram um óleo secante à base de canela. Eu sou a professora Cristina Monteiro, aqui do IFMA, do curso de Ciências Biológicas. Sou pesquisadora também e uma das áreas de trabalho nossa aqui no laboratório é a parte de microbiologia aplicada. Dentro dessa área, a gente procura então desenvolver produtos o mais natural possível, à base de compostos que a gente previamente já testou também aqui no laboratório, por meio dessas pesquisas. Eu sou a Nayara Lopes, me formei atualmente no curso de licenciatura em Biologia, aqui no Instituto Federal do Maranhão, campus Monte Castelo. E o trabalho ele tem um título que é Desenvolvimento de óleo secante à base de cinnamaldeído para tratamento de onicomicose. Mas primeiramente, o que vem a ser a onicomicose? A maioria das pessoas ela já teve esse contato, conhece alguém que já teve ou conhece esse tipo de micose, que nada mais é do que aquela micose que vai acometer as unhas, tanto as unhas dos pés quanto as unhas das mãos. Então vai causar a coloração modificada, né? Fica mais esbranquiçada, fica mais amarelada, a unha pode ficar quebradiça e ela é causada por fungos que são dados como fungos filamentosos dermatófitos, né? Um gênero bastante conhecido da gente é o gênero Cândida, causador da candidíase. Ele também, quando ele entra em contato com a unha, ele pode desenvolver a onicomicose. Ela é uma doença que ela acomete cerca de 30% da população mundial e ela tende a ter um tratamento difícil, porque ele tem um ciclo que leva aí, na literatura descrito que é cerca de 1 ano para que esse paciente ele possa de fato ter ali um resultado efetivo com os tratamentos e fármacos já comercializados. Para que esse paciente ele seja acometido em um tratamento de longo período, tem que ter ali um composto que ele não vai ter uma toxicidade alta. E o cinnamaldeído, ele é descrito na literatura como uma baixa toxicidade. Quem é o cinnamaldeído? Ele é o composto majoritário da canela e ele tem umas propriedades biológicas que vai lhe dar ali atividades antimicrobianas, antifúngicas, de cicatrização, angiogênica, que é a recuperação daquele tecido, né, proporcionando ali a vascularização daquele tecido. E como que aconteceu a pesquisa? Ela seguiu algumas etapas. A primeira etapa foi a formulação desse óleo secante. É feita a extração do cinnamaldeído. A partir desse momento, esse composto ele é isolado ali e é feito a formulação dos produtos. Então, dentro desse óleo vai ter aqui como principal ativo o cinnamaldeído e também outros compostos vegetais. Durante a pesquisa, foi feita a manutenção desses micro-organismos. Nós utilizamos o fungo penicillium, né, que é proveniente de onicomicose. Nós temos aqui um exemplo de meio de cultivo, meio de cultura. Ele é como se fosse o alimento daquele fungo, né? Nós colocamos ele na placa de Petri
aqui como eu posso mostrar para vocês, e fazemos a manutenção dessas linhagens para que elas possam ser viáveis. Então, esses fungos que nós utilizamos são filamentosos. Nós temos que fazer uma manutenção a cada 15 dias, né? Retiro de uma placa, coloco numa nova placa, vou colocar o meio de cultivo para aquele fungo ele se alimentando e se desenvolvendo, e aí a gente poder utilizar no nosso teste. E o último passo foi desenvolver esse teste in vitro, que foi desenvolvido dentro de uma microplaca. Essas unhas elas foram coletadas, unhas humanas mesmo, e elas foram desengorduradas, esterilizadas, e posteriormente a gente veio infectando com esses fungos, né? Nós utilizamos aqui um controle de esterilidade das unhas, que é só ela, com o PBS. Temos o controle do inóculo fúngico, que vai ser o inóculo fúngico ali com as unhas para ele crescer de fato, ver esse crescimento. E a partir da terceira linha em diante, nós já vamos ter as substâncias, que é o veículo, né? A gente pode ver aqui que onde tem esse veículo, que não tem o cinnamaldeído, é só um óleo mesmo, um óleo vegetal, ele vai viabilizar o crescimento. Tem bastante crescimento fúngico, inclusive forma até uma espécie de tapetinho por cima dessas unhas. E a partir desses postos daqui em diante, já vai vir o tratamento, nosso óleo secante, na concentração de 4%, onde pode perceber que não teve esse crescimento fúngico nas unhas. Temos também a utilização da terbina fina e aqui o cinnamaldeído sem estar na fórmula do óleo secante. Então, de fato, foi o composto inserido dentro desse óleo que teve como resultado aí um tratamento e a inibição desse crescimento fúngico nas unhas. Então, resultados a gente tem que provam que esses produtos podem, né, se tornar alguma alternativa no futuro. Então, inclusive, o nosso grupo, a gente fez um depósito de patente anteriormente, né, por meio com os resultados obtidos por meio dessa pesquisa, exatamente para que o Instituto tivesse, né, esse registro já do que a gente vem desenvolvendo. Tem expectativa de ser disponibilizado à população. O objetivo do nosso trabalho é exatamente desenvolver um produto bem acessível, com custo baixo, né, e que não tenha na formulação nenhuma toxicidade. Então, esse óleo secante ele foi formulado exatamente dessa forma. Então, tem uma perspectiva. Entretanto, a gente precisa da parceria universidade-empresa para que isso possa, então, alcançar uma dimensão maior e chegue de fato à comunidade. Toda essa pesquisa que a gente faz em universidades, em institutos federais, elas requerem a participação de vários outros pesquisadores e instituições, né? Então, a gente consegue fazer e chegar no produto final exatamente por meio dos nossos parceiros. Então, é uma maneira de ressaltar o trabalho em grupo, né? Que é muito digno e gratificante. No próximo bloco, vamos conhecer uma pesquisa sobre a incidência de trombose em pessoas que foram diagnosticadas com a Covid-19. Não saia daí, a gente volta já já. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará identificaram no sangue de pessoas que foram diagnosticadas com Covid-19 marcadores que apontam maior risco de trombose. Entenda agora um pouco mais sobre essa pesquisa. Mestranda e orientador unidos numa investigação que não poderia esperar. Era tempo da primeira onda de Covid-19, quando a estudante do mestrado em Ciências Médicas da UFC, Lara Silveira, e o professor de Medicina e pesquisador Ronald Pinheiro investigavam por que alguns pacientes com Covid grave evoluíam muito rapidamente para quadros de trombose seguidos de morte. Na época, ainda não havia associação de quadros virais com a doença da trombose, que é quando acontece a formação de um coágulo sanguíneo que bloqueia o fluxo de sangue e pode levar à morte. Mas, aos poucos, as investigações com mais de 40 pacientes atendidos no Hospital Universitário Walter Cantídio da UFC mostraram alguns marcadores no sangue dos doentes que alertavam a equipe médica para o risco de morte. Essa pesquisa ela foi feita em pacientes de terapia intensiva, pacientes internados em UTI, logo nas primeiras 72 horas de admissão desses pacientes na UTI. Então, a gente coletou
amostras do sangue desses pacientes e nós procuramos marcadores de inflamação e de trombose que pudessem explicar o porquê da gravidade do COVID. Então, nós procuramos esses marcadores, né, através da expressão gênica. A expressão gênica, a partir dela, né, nós temos o nosso DNA, que ele é como se fosse um livro. E esse livro, ele está escrito, né, a receita para nós fazermos as nossas proteínas. E essas proteínas, elas determinam como o nosso corpo ele irá responder a uma infecção viral, por exemplo. Na COVID, nós observamos que o padrão de expressão dos genes, né, a forma como o nosso corpo está respondendo a essa infecção viral, através da expressão gênica, ele estava desregulado nesses pacientes, com uma superativação desse gene, né, da via desses genes do receptor Toll-like 4. De uma maneira geral, um dos grandes problemas da COVID é a trombose. Muitos pacientes evoluem a óbito por trombose. Essa pesquisa primeiro identifica marcadores clássicos de trombose, como o dedímero acima de 3.000, como preditor de trombose. Mas essa pesquisa ela vem trazer 3 achados importantes. Primeiro, há uma ativação do sistema inflamatório imune pela via do receptor Toll-like 4, que toda a via desse receptor ativado, desse gene, está hiperexpressa. Trombose ocorre por causa de inflamação. Então, de cara, já cria um alvo de possível inibição da inflamação por esse receptor Toll-like 4. Segunda coisa muito importante que a gente encontrou na pesquisa da Lara é que um gene, SERPINA-F, está com sua expressão aumentada e esse gene, ele predispõe à trombose, né? E se nós pararmos para ver que os pacientes críticos dentro de uma UTI têm muita chance de trombose, pela COVID principalmente, esse é um segundo achado muito importante. E um terceiro achado prático, clínico, que pode ser utilizado por qualquer médico, é que o índice de score de prognóstico chamado SAPS-3, que é muito utilizado nas UTIs para prever mortalidade e chance, né, de sobrevivência dos pacientes, o SAPS-3 foi totalmente legitimado para esses pacientes, conseguindo diferenciar quem teria maior chance de sobreviver e não. Então, é uma soma de achados clínicos laboratoriais com tecnologia robusta de expressão gênica por RT-PCR, desenvolvida pela nossa aluna de mestrado, que vai poder caracterizar melhor e esmiuçar os achados. Nós acreditamos, né, que se nos estudos futuros, né, houver um bloqueio desse receptor, né, do receptor TLR4, principalmente nos pacientes, né, ou com COVID, ou quem sabe também em outras condições que a gente caracteriza como infecções virais graves, né, principalmente provocadas por coronavírus, isso possa predispor a uma melhor resposta clínica nos pacientes graves em terapia intensiva, né, em unidade de terapia intensiva. Primeiro, você consegue prever com o SAPS-3 o paciente que tem maior chance de complicação. Segundo, justifica plenamente a grande anticoagulação que os médicos utilizaram nos pacientes acamados com trombose. Então, justifica o elemento fisiopatológico. E terceiro, cria a possibilidade de alvos terapêuticos. Inibir a via do receptor Toll-like 4 é uma possibilidade, inibir a expressão do gene SERPINA-F é outra possibilidade. Para isso são necessários modelos murinos em ratos, em que você agora liga e desliga esses genes para ver se ocorre trombose e se a trombose é desfeita, que é o que a gente chama de prova de conceito. Esses achados são todos achados de associação clínico-laboratoriais. Pesquisadores do Instituto Federal Baiano, campus de Guanabi, criaram um dispositivo capaz de auxiliar agricultores na coleta de dados sobre sua produção, monitorando lavouras e tornando os recursos de irrigação e insumos mais eficientes. Tudo isso através de um sistema inteligente que utiliza a IoT, Internet das Coisas. Acompanhe. Essa ideia surgiu justamente a partir de uma realidade local, né? Nós temos uma barragem de irrigação, na verdade, nós temos aqui em Seraíma uma barragem que armazena água para a utilização na agricultura.
E durante muito tempo essa região sofreu com a escassez de água, né? Por conta aí das mudanças climáticas. Ficou muito tempo sem haver chuvas frequentes e que fizesse o reabastecimento dessa barragem. E a atividade agropecuária dessa região aqui do perímetro irrigado de Seraíma, ela foi praticamente extinta, né? E isso fez com que muitos produtores, muitos agricultores vendessem suas terras, abandonassem a sua atividade e migrassem para a cidade. E recentemente, com as alterações climáticas novamente, veio um período de boas chuvas. Então essa barragem voltou novamente a ter água armazenada e essa água passou a ser utilizada novamente na agricultura. A gente viu a necessidade de tornar esses cultivos mais eficientes no uso da água. Então esses dispositivos vêm justamente com essa finalidade de auxiliar os produtores a monitorar a quantidade de água ali no solo, de forma que ela possa suprir a necessidade das suas lavouras. Como a nossa área é atrelada também na questão agrícola, a gente tem trazido pesquisas voltadas para a agricultura, implementando a IoT. Ela vai servir nesse sentido para quê? Para gerar relatórios que possam auxiliar o produtor e o agrônomo a tomarem decisões melhores no seu processo de produção. A IoT é uma palavra que está muito na moda hoje em dia, que é, traduzindo para o português, é a internet das coisas, né? Eu posso dizer que a IoT ela pode ser a nova revolução dentro da internet. O que ela possibilita para a gente? Nós temos a possibilidade de fazer o controle remoto de ar-condicionados, de carros, prever desastres, você monitorar o clima de sua casa, fogão, geladeira. E ela não é diferente também na agricultura. Na questão dos sensores que estamos estudando, eles podem ser empregados tanto na agricultura como na mineração, de forma que a gente possa monitorar o solo, ver sua qualidade, né, a forma que ele está se comportando e a partir daí tomar decisões voltadas para essas áreas em específico. A nossa primeira etapa foi justamente desenvolver os dispositivos de internet das coisas, tá? Esses dispositivos, eles possuem um microcontrolador, uma bateria interna, né? E também um módulo de transmissão de dados. E na sua extremidade, a gente pode utilizar o sensor para a finalidade que a gente quer medir. Esses sensores, eles podem sensoriar umidade, temperatura, pressão, as mais diversas fatores físicos e transmitidos via rede sem fio através de um microcontrolador e um rádio com alguma tecnologia de rede sem fio, por exemplo, o Wi-Fi, o Bluetooth, são tecnologias de rede sem fio. Em específico, a evolução desse projeto nosso prevê um novo protocolo de comunicação sem fio que não é muito conhecido, que é o LoRa. O LoRa, ele é um protocolo de comunicação em longa distância. Como a gente pode ver nesse mapa aqui, a gente tem o perímetro irrigado de Seraíma, onde temos a barragem, essa parte verdinha aqui, onde fica as propriedades, né, os colonos fazem a produção agrícola. A partir disso, nós pretendemos instalar antenas receptoras de LoRa, em que nós iremos captar as informações dos sensores implantados em campo e, a partir daí, com essa coleta de informações, poder tratar essa informação, produzindo sistemas inteligentes, software de monitoramento. A partir dos dados coletados, o agrônomo vai poder solicitar a temperatura, a questão meteorológica, o consumo de água, a gente vai poder prever o consumo de água e assim tem um impacto bem positivo na parte ecológica, na parte ambiental. O trabalho ele ainda está em desenvolvimento, mas a gente já encontrou resultados preliminares e muito interessantes, né? Então nós temos atividades sendo desenvolvidas em propriedades de agricultores aqui do perímetro irrigado de Seraíma. E um desses produtores, a gente percebeu que ele estava colocando uma quantidade de 289% a mais de água do que a planta necessitava em uma determinada fase de desenvolvimento dela. E em uma outra fase ele colocava quantidades de 50% a 100% inferior ao que a planta necessitava. Então a gente conseguiu perceber, e o produtor também, de que esses sensores, né, e esses dispositivos podem sim contribuir tanto para aumentar a produtividade quanto para aumentar a qualidade das suas lavouras.
Uma segunda etapa do projeto, ela vai ser justamente a instalação, né, e a criação de uma rede sem fio, aonde todos esses sensores, todos esses dispositivos vão enviar esses dados e esses dados vão chegar até uma central, onde a gente faz todo esse tratamento de forma inicialmente manual, porque trata-se de um projeto em desenvolvimento, mas no futuro a gente quer utilizar a inteligência artificial e algoritmos que fazem todo esse tratamento de dados e permite a automação, inclusive da irrigação dentro dessas propriedades. No próximo bloco, a gente vai conhecer um banco de dados de moléculas que irá ajudar pesquisadores na identificação de doenças. A gente volta já. Um banco de dados de moléculas que dispõe de informações como sequência, estrutura e atividades foi criado por estudantes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié. Ele poderá ser acessado por meio da internet para a identificação de doenças. Confira. Eu sou o professor Bruno Andrade, eu sou professor titular aqui da UESB e a nossa pesquisa atualmente ela está relacionada à descoberta de moléculas, que são peptídeos, moléculas derivadas de proteínas, e a partir dessa pesquisa a gente criou uma base de dados informacional e essa base de dados de moléculas de peptídeos elas têm a capacidade de fornecer a outros pesquisadores a estrutura desses peptídeos, né, e as funções se são moduladoras do sistema imunológico ou se elas são antimicrobianas. E a partir dessa base computacional, né, uma base de moléculas, o pesquisador ele consegue consultar a estrutura e a sequência dessas moléculas, né, e utilizar para outras pesquisas envolvendo o desenvolvimento de tratamentos de doenças imunológicas, né, tratamento de antivirais, né, doenças causadas por bactérias ou fungos. Então é uma base de atualmente 170 mil moléculas e que será então disponibilizada na internet e os pesquisadores então terão o acesso aí para utilizar essas informações, né, em suas pesquisas. Hoje a gente está desenvolvendo o sistema inteiro e tanto eu quanto o William a gente está trabalhando no mesmo sistema de integração. O banco de dados, quando eu cheguei aqui, ele já existia. Então a gente está trabalhando na parte do website, aplicação web, a gente está também trabalhando com a construção da API, a implementação da API e como ela vai ser executada, como os containers vão rodar dentro do sistema e como vai funcionar toda essa parte que o usuário ele tem acesso, né? A gente está trabalhando hoje em conjunto, mas mais especificamente eu sou o desenvolvedor front-end, né? Responsável pela parte visual ali de tudo que acontece, enquanto o William, ele trabalha no back-end. Trabalha mais com a integração do banco de dados, a manutenção geral, o que acontece ali por baixo dos panos. Inicialmente a gente utilizou a linguagem de programação Python para poder estar obtendo esses dados das outras bases e depois juntar todos eles em um único arquivo que a gente pudesse compartilhar com o framework que a gente está utilizando agora. Esse framework ele vai facilitar um pouco mais na parte do desenvolvimento, que é o framework Django, que é com a linguagem de programação Python, e é o que a gente está utilizando agora, em conjunto com a construção do site. Então, basicamente, a gente tem esse framework Django dispondo dos peptídeos que a gente tem na base, já cadastrada, e o site onde a gente vai conseguir exibir todos esses dados para os usuários dele. Isso não é somente uma base de dados, mas um sistema mesmo de triagem de moléculas. Então eles poderão utilizar isso para desenvolver uma nova droga contra uma determinada bactéria resistente. Eles poderão, como agora a gente tem lá um fungo resistente que está aqui no Brasil, desenvolver uma pesquisa com isso, utilizando essas moléculas. Um vírus, como utilizamos em pesquisas anteriores nossas, esses tipos de moléculas para a Covid-19, desenvolvimento de vacinas, né? Então, é uma base que fornece infinitas possibilidades dentro da área da saúde, mas não só na área da saúde. A gente agora está utilizando como tecnologia
o MySQL para o banco, banco de dados. A gente também tem usado a linguagem de programação Python, framework Django, para fazer essa gerência do banco de dados. E na parte web a gente tem usado HTML para fazer a marcação do site, CSS para estilização, o JavaScript como linguagem de programação principal, o framework Bootstrap para estilizar o front-end, deixar a interface mais amigável, mais agradável. E posteriormente nós vamos migrar para o framework React JavaScript, né? Para ficar tanto mais eficiente, mais eficaz, quanto mais visualmente agradável. É uma parte que o usuário do front-end ele tem que se preocupar muito em como a interface ela é para o usuário. Dentro dessa a gente chama de pipeline, né, desse fluxo de pesquisa, então a gente tem um primeiro módulo inicialmente que a gente está agora que vai sair, que é a própria base das moléculas, e um sistema de busca, onde o pesquisador ele vai poder buscar o tipo de molécula que ele quer. Em um segundo momento, a gente vai ter um sistema onde a gente já faz isso daqui, mas não está disponível ainda no banco, mas realizar o que chama de acoplamentos. Então, você vai ter uma proteína de interesse, um alvo de uma doença de interesse, e você vai pegar o peptídeo, a molécula do nosso banco, e saber se ela interage ou não com aquela doença que você quer trabalhar. E o nosso sistema vai lhe dizer qual a probabilidade daquilo acontecer, né? Então, isso seria um segundo módulo. E um terceiro momento, isso também já existe aqui no laboratório, a gente já patenteou um programa para utilizar inteligência artificial, né? E a partir da inteligência artificial, esse sistema vai criar novas moléculas, né? Novos peptídeos que não necessariamente existem na natureza, mas novas moléculas criadas em computador e que vão lhe dizer a possibilidade daquelas moléculas também serem utilizadas naquela doença específica que você quer trabalhar. Então, esse é um projeto que está em andamento, né? Então, ele já vai para o ar, mas terão outros módulos que a gente espera aí, durante esse ano, já colocar disponível para todo mundo utilizar. O Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para que você possa conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Obrigado pela sua companhia e até mais.